Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 16 do livro O Amor como Solução. O título do capítulo é Acasos Providenciais. Ele começa assim: em face do determinismo das soberanas leis e do livre-arbítrio que é concedido a todas as criaturas humanas, a sua jornada encontra-se dentro de causas e efeitos naturais que se correspondem entre si. Então, a autora começa dizendo aqui no capítulo que tudo que acontece na nossa vida, seres humanos, são consequências de causas e efeitos advindo de leis soberanas, das leis divinas, ou da nossa própria escolha, do nosso livre-arbítrio. Ela continua: todo acontecimento que tem significado existencial decorre de fato anterior que lhe desencadeou as consequências agora experienciadas, nem sempre identificadas na sua origem, o que lhes não os impede de suceder. Então, todo acontecimento, ela diz, com significado existencial, tudo aquilo que faz diferença na nossa vida, decorre de algum ato anterior, ou que nós praticamos nesta vida, ou que nós praticamos numa vida passada. Ninguém consegue avançar espiritualmente sem o contributo do sacrifício pessoal e do empenho que lhe cabe aplicar a fim de vencer as diferentes etapas do processo e de crescimento. Então, a nossa estrada, ela é um contínuo progredir, né? Nós estamos fadados à evolução e à perfeição. Mas a nossa evolução depende do nosso sacrifício pessoal, né? Depende das nossas atitudes. Inevitavelmente, portanto, cada um é responsável por tudo que lhe acontece, dentro dos parâmetros divinos encarregados de preservar a ordem e o desenvolvimento moral da humanidade. Então, ela vem dizendo: tudo o que acontece na nossa vida é consequência dos nossos próprios atos. Nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Passo a passo, errando e corrigindo, fixando aprendizagens, o espírito galga patamares elevados num processo crescente, sem jamais retrogradar. Porquanto as conquistas adquiridas, mesmo diante de graves e perturbadores acontecimentos, jamais desaparecem, podendo ficar momentaneamente esquecidas e logo retornando às paisagens mentais que lhes dão guarida. Então, como eu disse, né, nós estamos num processo de evolução crescente. Tudo que nos acontece fica armazenado no nosso espírito, mesmo que nós não lembremos momentaneamente nesta encarnação ou nem numa próxima, isso fica armazenado no nosso espírito, porque isso contribui para a nossa evolução. Bom, e aí ela vem mais à frente dizendo que, no entanto, né, ocorrências surgem que não parecem ter explicação lógica, senão apelando-se para o acaso. Então ela vai dizer, né, que algumas situações acontecem, que as pessoas não encontram muita explicação e dizem que é o acaso, né, não dão muita importância para ela. E ela fala: é certo que o acaso significa algo que está programado. Então vejam que interessante, né? Na verdade, ela vai aqui dizendo que o que nos acontece, como ela já disse, aliás, né, é consequência dos nossos próprios atos. Então, alguns atos que a gente não encontra explicação, na verdade, tem um motivo, ainda que a gente não encontre explicação nesta existência. E ela cita alguns exemplos. A sorte de ganhar na loteria. Ela fala que isso pode ser, se acontecer, por exemplo, para que a pessoa utilize o dinheiro para ajudar outras pessoas, ou como uma prova ou uma expiação de uma vida anterior. Ela fala mesmo de uma bala perdida, um encontro com outrem que define a existência de uma ou outra forma para o bem ou para o sofrimento, o milagre da saúde de um enfermo grave ou a piora de alguém que se encontra numa infecção leve. Então, ela fala que o encarne e o desencarne são cuidadosamente preparados pelos benfeitores espirituais.
O acaso que fulmina uma existência mediante um raio ou uma ocorrência sísmica, uma pessoa que morre com um raio, por exemplo, ou um terremoto, um descobrimento científico, entre outros, né? Ela cita outros exemplos. E aí ela diz: o acaso não existe. Se o tivermos em conta de um acontecimento estúpido sem qualquer programação à deriva dos demais acontecimentos. Então, essa ideia de um acontecimento sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo, não existe, né? Porque aquilo, claro, aquilo que tem algum significado para a nossa existência. Algumas pequenas situações do dia a dia não, né? Mas aquilo que tem um real significado para a nossa existência está programado. E ela vai dizer, né, que não foi por acaso que Jesus escolheu Judas como seu discípulo, não foi por acaso que Jesus deixou-se crucificar. Não será por acaso que o ser humano encontrará o seu rumo e modificará a existência, tornando-a um hino de louvor à vida. Bom, esse é o vídeo de hoje e aguardo você no próximo. Obrigada.